Hoje o Instituto dos Advogados Mato-Grossenses tem a honra de iniciar mais um debate virtual, dia 25 de agosto de 2020. O tema é um tema interessante, um tema atraente, ou seja, eleições em tempo de pandemia. E hoje manifesto a minha satisfação de poder contar com debatedores amigos, todos conhecidos, amigos de várias batalhas aí na advocacia aqui no Mato Grosso. Então, manifesto aqui minha satisfação em participar desse evento com vocês. Hoje nós temos como expositor o Dr. Valber de Moura, Agra, é advogado, procurador do Estado de Pernambuco, livre docente pela USP, pós-doutor pela Universidade de Montesquieu, em Bordeaux, doutor pela Universidade Federal de Pernambuco, de Firenze também, mestre pela Universidade Federal de Pernambuco e professor pela Universidade Federal de Pernambuco também. Nosso amigo Rodrigo, Dr. Rodrigo Cirineu, é advogado, militante no direito eleitoral no estado de Mato Grosso, mestre em direito constitucional, especialista em direito eleitoral, membro fundador da ABRADEP e presidente da Comissão de Direito Eleitoral do IAMAT. Doutor Júlio, meu amigo pessoal, meu compadre, ele me deu a oportunidade de ser o padrinho do seu filho Ricardo, ao qual eu mando meus cumprimentos. Além de amigo, o Júlio é advogado, professor universitário, pós-graduado em Direito Constitucional, é assessor jurídico da União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso. E o doutor José Renato, mais um amigo, ao qual tive a oportunidade de conhecê-lo no doutorado, é advogado, professor universitário também, professor da UNEMAT, pós-graduado em Direito Público, mestre em Direitos Humanos pela Universidade do Pará e doutor em Linguística pela UNEMAT. Sem mais delongas, aproveitando o tempo e até consignando que 2 de nossos palestrantes deverão sair por alguns momentos para uma sustentação oral no TSE, eu passo a palavra para o Dr. Rodrigo Cirineu para que faça as apresentações de praxe e dê início ao nosso bate-papo. É contigo, doutor. A palavra está contigo. Obrigado, Pedro. Boa tarde. Em seu nome, queria cumprimentar toda a direção do IAMAT, dizer da satisfação que é hoje receber aqui o meu amigo Valber Agra, né, além de professor e o ídolo de todos nós que somos dessa nova geração. Valber é, para mim, não tem segredo nenhum, um grande amigo pessoal, né, e eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele, ele que escreve livros de direito eleitoral, direito constitucional, e está aí, nos dias de hoje, representando o PDT Nacional em grandes discussões a nível do Supremo Tribunal Federal, e provavelmente em 2022 estará aí protagonizando a coordenação jurídica de um dos presidenciáveis. Também a minha felicidade, gostaria de externar, de estar recebendo o Júlio, né, um amigo que a advocacia me proporcionou, é o grande jurisconsulto aí de todos os vereadores do estado de Mato Grosso, como assessor jurídico aí na direção jurídica da UCEMAT, e meu querido amigo José Renato, né, professor de todos nós, um advogado com larga experiência no direito eleitoral. Com certeza, esse time aí vai poder propiciar uma reflexão e uma informação para todos os nossos espectadores, porque nós temos várias dúvidas, né, relacionadas em como que ocorrerão as eleições esse ano, em tempos de pandemia. Até foi por minha orientação que o painel ficou bem aberto, e eu fiz isso justamente pelo know-how e pela expertise de todos os participantes. Eu estou mais na qualidade aqui de mero organizador, né, sei da expertise, do know-how do Valber e também do Júlio e do Zé Renato. Então, eu acho que seria interessante a gente deixar isso bem amplo, né? E evidentemente que vamos navegar por algumas águas, como a questão das convenções virtuais, a questão da propaganda eleitoral e o poder de polícia municipal, esse eventual choque de atribuições, como que a gente poderia resolver isso daí, a questão das condutas vedadas e as exceções trazidas, por exemplo, pela Emenda Constitucional 107. Então, vai ser muito proveitoso, penso eu, né? E de imediato, já que nós temos
esse compromisso, Valber, no TSE também, eu já queria passar a palavra de imediato para você, não sem antes agradecê-lo mais uma vez por ter aceitado, né, o nosso convite para dedicar um pouquinho do seu tempo aí para a turma aqui de Mato Grosso. A palavra está contigo, meu amigo. Boa noite a todos e a todas. É um extremo prazer estar aqui para o povo do Mato Grosso, terra que eu gosto muito. Primeiro, cumprimentar meu amigo, o Cirineu, o famoso Ciri, um dos prodígios do direito eleitoral, que é de Mato Grosso para o Brasil, ao amigo Pedro Paulo, ao professor Júlio, ao professor José Renato. É um extremo prazer e uma satisfação, e agradecer esse convite de forma muito, muito alegre, acolhida por vocês. Eu teria quantos minutos, Cirineu? Valber, a princípio, o seu tempo é livre. Não, não faça isso não. Não. E outra coisa, nunca dê tempo livre a um advogado. Como eu hoje já dei aula bastante, então eu não vou cansar-lhes com isso. Me dá aí, vamos botar 30 minutos, no máximo, 25, e aí eu passo para as perguntas e o debate com os colegas. Pronto. A pandemia. Primeiro, o que vai ser a eleição da pandemia? Olha, nós somos um país imenso, diversificado. Então, por exemplo, aqui no Nordeste, a curva está caindo. Se você olha o nível do Brasil, ela também cai. Se não houver uma segunda onda, lá por setembro, outubro, eu não acredito que será muito diferente na questão da propaganda eleitoral, mas haverá restrição por aquelas pessoas que já têm uma certa idade e que tenham comorbidade. Se houver a segunda onda, ou no Rio Grande do Sul, ou nos estados do sul do país, eu acredito que vai ser um pouco diferente. Mas a questão da pandemia, dos microsistemas jurídicos que nós temos, o direito eleitoral, graças a Deus, foi o menos afetado. Nós não tentamos inventar a roda, porque a roda já está feita. Não tem sentido você mudar apetrechos conceituais quando o fato típico permanece o mesmo. Então, nós fomos muito felizes em termos evitados esse erro. Mas, obviamente, vai ter questões que devem ser bastante tocadas e bastante delineadas, e eu começarei de forma muito clara. Há uma consequência no fenômeno jurídico que não vem da seara jurídica. A legislação e o decreto para conter a pandemia, ele permitiu contratações diretas inauditas. Houve uma irrigação de numerários para vários municípios, principalmente as capitais e as grandes cidades. Recursos foram delineados. Vocês têm uma ideia, nós vamos ter um déficit primário, que seria da ordem em torno de 100 bilhões, esse déficit primário vai para 800 bilhões. Isso promoveu uma irrigação de recursos até bastante palpáveis para as capitais dos grandes municípios. E esses recursos palpáveis, eles foram feitos, na maioria dos casos, na imensa maioria dos casos, sem licitação através de contratação direta. Não quero com isso dizer que há corrupção, ponto. Mas nós vimos a pululância de vários e várias questões, inclusive hoje com o secretário do Distrito Federal, que foi preso com base em acusações desse naipe. Então, isso promoveu uma irrigação de recursos. Uma irrigação de recursos que, obviamente, pode levar a determinadas consequências que vou explicar lá na frente. Mas a primeira questão que vai mudar, e alguns municípios não estão se dando conta disso, é a questão que não é da pandemia, é a questão da coligação. Vários municípios estão fazendo aqueles grandes chapões, onde o candidato chega e quer comprar todos os partidos. Então, montam aí
o que era curial antes da eleição de 2020, mas não vai ser curial depois de 2020, que é aqueles chapões com 10, 12 partidos. Por que isso? Porque os partidos, como não podem se coligar na proporcional, eles têm necessidade para formar os votos necessários e atingirem o quociente eleitoral para fazer um maior número de vereadores. E vários partidos não estão entendendo nisso. Então, você tem municípios aí que, de uma Câmara de Vereadores, eles têm chapas aí que tem 70% dos vereadores. Isso daí é um verdadeiro suicídio eleitoral, suicídio político, que as pessoas ainda não se atentaram para isso. Esse é o primeiro ponto. Questão das convenções, convenção virtual. Vamos fazer convenção virtual, vamos fazer convenção tradicional. Eu acredito que aqueles candidatos que tenham militância e, em sendo assim, não tenham problemas financeiros, eles vão preferir a convenção. Porque a convenção no Brasil, nós temos 5.700 municípios, ela não é mais uma disputa. Ela não serve como a disputa para escolher. Veja, no Brasil, todo mundo tem um partido para chamar de seu. Mais de 30 partidos, 40 ou 50 em gestação, um absurdo, um descalabro democrático. Mas, em virtude disso, se todo mundo tem um partido para chamar de seu, eu não vou precisar me quedar por convenções disputadas. Então, a convenção ela tem outra finalidade, que é o quê? É tonificar, é energizar a militância. E aí, quem fizer a convenção virtual, e eu assisti a da semana passada dos democratas, estou assistindo desde ontem a dos republicanos, ela não serve nem lá, nem cá. É uma chance que você perde de estar em contato direto com os seus eleitores. Então, naqueles estados que não há a questão grave do corona, onde as curvas estão, volto a dizer, cada vez mais descendentes, e há uma militância, os candidatos devem optar pela questão da convenção tradicional, a presencial. Mas a convenção virtual, algum perigo de burla? Não, minha gente, porque a ata vai ser a ata feita pelo Candex. Não há burla. A convenção... Por quê? Porque a convenção não é mais... vou impugnar o DRAP, você impugna de forma muito mais fácil pelo Candex, como era antes. Você esperava a ata, era feito manual, ia para o Candex, agora vai para o Candex direto. A diferença é essa. Então, para a impugnação do DRAP, na questão dos 30% da inexistência dos diretórios, não vejo problema nenhum. Agora, vejo uma questão de pragmática política, pragmática de marketing eleitoral. Isso aí eu vejo de forma muito clara. Então, assim, não acho que as coligações sejam algo, não é um gasto dos partidos que eles vão ter que gastar nas assinaturas eletrônicas, e o programa, isso já foi, a maioria dos partidos compraram. Poder de polícia na quarentena. Rapaz, eu vi um vídeo no Instagram de sábado, de uma manifestação no município aqui de Pernambuco, eu falo de Pernambuco, uma manifestação, Siri, rapaz, eu acho que mais 3.000 pessoas. Parecia um carnaval fora de época. O pessoal louco pulando, com trio elétrico, e todos eles de vermelho, acolado do candidato. Mas aqui em Pernambuco, cada estado tem uma legislação específica, há um decreto, e aí a gente vai cair na questão do princípio da legalidade, o decreto pode impor essas condutas, que impede a aglomeração de mais de 10 pessoas. Um decreto pode criar crime? Não pode. Primeira questão. Isso pode gerar crime? Não pode. Pode gerar uma representação no 96, da 9.504/97? Não acredito. Não acredito por quê? Porque nós estamos na pré-campanha eleitoral. E vai gerar o quê? Veja que anomia. Mas aí chega o promotor, vai entrar com a ação. Ação de quê? Se eu não tenho uma máquina de improbidade, vai me dar voz de prisão, com base num decreto, por assinta à ordem pública? Veja que problemas. E quem está na máquina, está fazendo campanha usando a máquina. E quem não está, vai ter que ir para a rua para pedir voto.
Porque o trato, a galhardia e a efervescência da relação pessoal, a questão dessa live é muito interessante. Primeiro, porque vários grotões, vários bócios se julgam intelectuais, né? Foi uma assim, efervescência total do nada, né? Isso daí fez assim, deu voz a quem nunca deveria ter tido nem voz. Se nascesse calado, como já falava os epícoros, já seria uma dádiva para a gente. Deu-se voz. Mas isso daqui, por mais que aproxime, é uma coisa muito fria. É uma coisa muito distante. Para o voto é mais distante ainda. Os neurolinguistas e os direitos eleitorais, os eleitoralistas já notaram isso. Então, falta algo de maior contato. Então, eu vou impedir esse contato? Através de quê? O meio legal é esse? Então, não vejo grandes coisas. Pré-campanha, aí sim. A pré-campanha, durante bem pouco tempo, foi feita no meio virtual. Grande parte dos estados ou fizeram isolamento por bem ou fizeram por mal. O Sul não quis fazer, fez depois por mal. Alguns estados que foram feitos de forma bem sincronizada, exemplo aqui em Pernambuco, nós já vamos tendo uma vida normal há um certo tempo. Então, essa pré-campanha impactou. Então, a mídia social foi determinante. E aí, na mídia social, você vai ter toda a questão que os logaritmos podem fazer. Por exemplo, eu vou entrar com direito de resposta. Mas por que direito de resposta? Aliás, entrar com a ação de fake news. Mas por que fake news? Valber, não adianta. Porque eu tiro de um... Mas lá na propaganda eleitoral, quando você já tem a adição que é fake news, você só precisa mostrar e imediatamente pede a retirada. Imediatamente pede a retirada. Então, esse primeiro passo da pré-campanha foi substancialmente da campanha virtual. Mas essa campanha virtual gerou um outro problema. Nós temos a questão da pandemia, nós nos acostumamos com o caos, com as péssimas políticas públicas. Foi um exagero ter mais de 115 mil mortes, e aqueles que pregavam um retorno mais imediato da economia, estamos vendo que o debacle econômico é igual, ou seja, fizemos a tempestade perfeita, o número de mortes de forma irresponsável, uma recessão também irresponsável, ou seja, essa dicotomia abrir ou mortes é totalmente falsa, nós deveríamos ter feito o que os outros países civilizados fizeram, mas a população ficou mais alienada, distante do seu objeto eleitoral. Quando você vê as pesquisas, você ainda vai ter um número de indefinidos muito grande. E eu olho pesquisa do norte a sul do Brasil. E isso é unânime em todos os rincões do Brasil, em todos os rincões. Então, essa pré-campanha foi uma pré-campanha rarefeita. Mas a pré-campanha é onde se constitui tudo. Isso é a principal espada de Damocles do direito eleitoral brasileiro. Por que a espada de Damocles do direito eleitoral brasileiro? Porque não tem regulamentação. Veja que luz. Pré-campanha. Mas olha só, qual é a diferença da pré-campanha para a campanha? Pedido explícito de voto. E na pré-campanha, eu tenho uma ausência de regulamentação de gastos. Na campanha eu tenho. Vê que loucura. Nós sabemos que na pré-campanha é onde se faz o apoio político. E esse apoio político, várias vezes, é feito através de quê? É feito através de abuso de poder econômico. E nós não temos regulamentação. Veja, a hipocrisia da legislação é tamanha. Veja que voluntarismo. Vou impedir... Veja que voluntarismo capenga, diminuto. Vou impedir o financiamento privado e, com isso, eu vou fazer que o financiamento privado cesse. Isso é mentira. O financiamento todo foi para o Caixa 2. A regra hoje não é o Caixa 1, não. A regra é o Caixa 2. Porque financiamento de campanha é rent-seeking. Ou seja, é algo extremamente interessante que eu faça, mesmo que não seja de forma desonesta. E agora, todos foram obrigados a ir para a margem da lei. Então, a pré-campanha com 36A permite a infinidade toda de atos. Todas de atos. E como é que é feito esse custo? O partido realmente é o partido?
Esses custos conta da pré-campanha, conta na campanha, aí começa o direito eleitoral a inovar e diz, isso são indiferentes eleitorais. Rapaz, o pessoal não estuda, e assim, não estuda os clássicos, se esquecendo totalmente do Poço de Miranda. Indiferente eleitoral, então você vai negar que o fato jurídico é fato jurídico, então é indiferente eleitoral? Se é indiferente eleitoral, não é fato jurídico. Se não é fato jurídico, não precisa nem você que está conceituando. Isso é uma contradição em termos. Então, veja, aí diz, não, o que é proibido na campanha é proibido na pré-campanha. Sim, mas é a diferença. Qual é a diferença ontológica, a diferença essencial, amigo? Não tem. Aí fica todo mundo com essas besteiras. E aí depois, eu vi um colega nosso, não, a fulana perdeu o mandato, é uma injustiça. É injustiça porque um faz e outro não faz. Aí o que é que virou? O que é que os direitos eleitoral virou? Uma loteria sancionatória. Todo mundo fala que é uma loteria jurisprudencial e virou o quê? Uma loteria sancionatória. Quem é pego está lascado. E quem não é pego pode fazer cotidianamente, não tem nenhum problema. Então, a questão da pré-campanha foi impactada de forma muito dura. Muito dura. Mas ela vem sendo impactada antes da pandemia. E na pandemia foi deixar isso muito mais claro, muito mais perene. Mas as duas questões, e eu não vou cansar muito vocês, é que a legislação eleitoral abriu exceções na questão da conduta vedada. Primeiro, é a exceção de publicidade para a pandemia. Mas me diga uma coisa, com a mídia social, eu preciso gastar dinheiro em campanha pública de pandemia? Depois de mais de 5 meses? O que é que o legislador quis fazer com isso? Será que não é irrigar as máquinas? Não é irrigar as figuras malévolas da Caixa de Pandora? Depois, permitiu a exceção de políticas públicas de doação de bens, auxílios, etc, etc, etc. Nós temos o auxílio emergencial que abrange 66 milhões de brasileiros. Precisa prefeito dar outro auxílio? Ou esse auxílio se chama auxílio de proselitismo eleitoral? Veja só. Município dando... Ele já ganha 600, aí tem município que dá mais 500. Quais são os critérios? Não, os critérios de impessoalidade. Não é o prefeito que está fazendo errado. A brecha não é imputada ao prefeito, eu parto do pressuposto que todo prefeito age de forma lícita. Eu parto desse pressuposto. A própria legislação ela tonifica esses impulsos da Caixa de Pandora. Então, eu permiti essa doação em época de pandemia, e aí vem as 3 questões principais, e eu acho os 3 principais reflexos. Primeiro reflexo, nós tivemos com esse dinheiro uma irrigação desmedida. E aí o que é que vai ser a tônica da eleição 2020. Eu não sou pitonisa, nem sou mãe de Ná, mas podem escrever. Vai ser a tônica do abuso da máquina, do poder político, da máquina pública. A tônica. Imagina o prefeito que não tinha nada, aí recebe 600 milhões de verbas federais. Pega 600 milhões e gasta esses 600 milhões de forma lícita. Você acha que aquela empresa que recebeu de forma lícita também, porque tinha seus melhores produtos, ela vai ter problema de pegar esse dinheiro que ela não esperava e investir 10% desse dinheiro? E eu estou fazendo isso, que é um investimento. Não é... As leis econômicas seguem e estão preponderantemente funcionando no direito eleitoral. Eu fiz isso, tem um livro publicado, que foi minha tese de livre docência na USP. As teses as forças econômicas são as mesmas, amigo. É a força do capital. É o rio caudaloso que não vai parar com qualquer obstáculo. Isso é o rent seeking. Então, você azeitou ou você despertou no que estava em sonífero a ânsia abrasadora do poder. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós vamos ter uma queda do PIB, na melhor das hipóteses, em torno de 6%.
Nós temos o maior índice de desemprego desde 1930, onde o número de informais passa o número de formais. O auxílio emergencial vai até setembro. Depois de setembro, veja como vai ser o estupor da população mais carente. Então, eles vão estar flexível à compra de voto. E aí, o que é que vai dar? Como a demanda é maior, a oferta cai. É a lei da oferta da procura, amigo. Isso é Hayek. Então, você vai ter o quê? Você vai ter a compra de voto mais barata. E eficaz diante da carência, da pauperização, infelizmente, do povo brasileiro nos últimos anos. E como você tem uma loteria sancionatória e jurisprudencial, a cidadania é pesarosa com isso, mas a advocacia, ela tem o quê? Os advogados, bons como Júlio, Pedro, Renato e Cirineu, vão ter um palco para o labor das suas expertises. Mas isso, uma teórica interessante, deveria assegurar o quê no direito eleitoral? Segurança, que nós não temos. Depois, previsibilidade das decisões. Esse é o grande mácula que paira no direito eleitoral brasileiro, onde nossos colegas começam... parece aquele menino lá do ABC. Você chega quando vai para Brasília e diz, não, mas olha, o resto tal. Não. Ninguém sabe fundamento de direito. Ninguém quer estudar alguma coisa mais complexa, mais intelectualmente intrigante. A maior parte dessa jurisprudência não serve para porcaria nenhuma. Por quê? Porque não tem distinguição, não tem pressuposto, ninguém sabe fazer nem o que é analogia, fica recitando como se fosse o papagaio do seu louro. Então, veja, isso gera um quadro que é um quadro propício para os advogados atuarem nessa seara, nessa terra de iniquidades e de cegueiras. E último ponto, para não tomarmos o tempo, vem a ser a questão do 30A, a ação por arrecadação e gastos ilícitos de campanha. Por que o 30A? Porque vai ser o prazo do 30A ficou para março, 1º de março, começo de março. O candidato perde a eleição, está chateado em novembro, dia 15, mas em dezembro ele já está repaginado. E qual é o meio de continuar aglutinando seus correligionários através de ações eleitorais? Seja elas que tenham viabilidade ou não, mas nessa terra de cego, viabilidade ou não importa, porque o TSE muda de comprometimento e, mudando de comprometimento, acha que o mundo ele faz através das suas decisões, ou seja, o princípio da identidade, que A igual a B, no direito eleitoral, não. O direito eleitoral, as decisões faz que A pode ser igual a B. A é igual a A. Não, A pode ser igual a A. Ele quebra o princípio fundamental da lógica. Então, isso é muito pesaroso para uma democracia e muito pesaroso para um objeto que quer ser analisado como ciência. O direito eleitoral ele pode ser divinado como perspectivas que você pode ser até mais preciso através de algoritmos do que na elucubração de doutrinadores. Então, eu acho que, en passant, para não tomar o tempo dos senhores e para que os senhores possam me convidar novamente, eu fico por aqui agradecendo a paciência salomônica de todos os senhores, que na verdade não foi nem paciência salomônica, foi paciência em relação ao convite, que vocês são muito bem educados. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, Valber, pela exposição. Como eu havia dito, o Valber é um eloquente orador e passou por caminhos da convenção às condutas vedadas de forma bem proficiente. E dando seguimento, seguindo o nosso roteiro aqui, eu passo a palavra agora para o Júlio, né, para ele debater alguns dos temas que o Valber colocou. Está contigo a palavra aí, Júlio. Uma missão muito difícil, né, Rodrigo? Falar depois do professor Valber Agra, mas nós estaremos aqui em pé e à ordem para tentar, à medida do possível, lógico,
estar à altura de todos que estão nos assistindo. Mas eu gostaria de cumprimentar o professor Valber Agra. Para mim é uma honra participar dessa live, ao lado de renomados juristas, professor José Renato, doutor Pedro Paulo, ou melhor, vou deixar Pedro Paulo para falar por último, o doutor Cirineu, um amigo também que o direito eleitoral me deu, o doutor Gilberto, que está com a câmera desligada, mas foi meu aluno no ISEC, então é um prazer revê-lo aqui, nós nos falamos um pouco antes do início da live, e, por fim, doutor Pedro Paulo, porque, como ele já fez as ponderações iniciais, é meu amigo de longa data, né, há mais aí de 30 anos, é padrinho do meu filho, do meu primogênito, então, para mim, é uma satisfação estar aqui, né, com todos vocês, e falar sobre o direito eleitoral, né, em meio a essa pandemia, né, escala mundial, que talvez não, ninguém jamais imaginou, né, e eu não tenho dúvidas alguma que o reflexo que essa pandemia já causou, não vai causar para o direito eleitoral, para as eleições, é negativo. Eu digo isso porque, professor, que é negativo. Eu, através da UCEMAT, quero estender os cumprimentos, inclusive, ao meu presidente que está me assistindo, aos vereadores do Estado de Mato Grosso, para mim é uma honra ladear com vocês, né, os vereadores também através da UVB, que também estão nos assistindo, foi estendido o convite também, e dizer que eu, por diversas vezes, ouvi até mesmo lamentações dos vereadores referente a como seria essa eventual eleição que agora foi concretizada com adiamento, né? Talvez por isso que muitos vereadores, até mesmo prefeitos, tentaram, de alguma forma, através de um lobby no Congresso Nacional para prorrogar esses mandatos, né? Que nós, advogados, sabemos que é muito difícil, é inconstitucional isso, como de fato se afirmou, mas houveram várias propostas de emenda constitucional que, por fim, foi a aprovação da 107, que agora nós temos as eleições efetivamente a ser realizadas dia 15 de novembro. Mas eu tenho certeza também, assim como o professor Valber bem firmou, as condutas vedadas, eu acredito que serão a vedete aí dos advogados. Eu tenho absoluta certeza que vai ser o ponto mais judicializado, porque os candidatos que estão buscando, principalmente candidatos da oposição, que estão buscando aí tirar aquele governante que está no poder, vai ficar ali fiscalizando com lupa, na verdade com luneta, né, na tentativa de flagrar alguma conduta vedada e aí tentar caçar o registro e por aí vai, né? A questão das convenções, né, virtuais, eu concordo também com o professor quando ele diz que não pega, né? Municípios pequenos, principalmente, eu particularmente sou de um município aqui vizinho a Cuiabá, para quem conhece Santo Antônio de Leverger, que é um município calorosíssimo em termos de eleições, né? Aqui, pra você ter uma ideia, brigas em convenções partidárias, foguete para tudo quanto é lado, enfim. Esses municípios que são mais acalorados na questão envolvendo a política, não cola a convenção virtual. Eu tenho certeza que irão realizar, sim, as convenções de forma presencial, mas a Justiça Eleitoral, o Congresso, nos facultou essa possibilidade de, se houver um novo surto, aí, alguma coisa, fazer essas convenções, que agora já inicia na semana que vem, dia 31, já é o prazo das convenções e pode ser realizado de forma virtual. Mas instigando, na verdade, o debate para essa questão da conduta vedada, né, nós sabemos aqui que o artigo 73 traz uma série de condutas que são vedadas aos agentes públicos. E agentes públicos, até me permitam os expositores a fazer algumas explicações melhores, porque tem, como eu disse, vereadores aqui assistindo, e eu preciso esclarecer um pouco mais para eles também. Dizer que os agentes públicos para fins eleitorais
seriam aqueles agentes políticos e, dentro dessa seara, os detentores de mandato, que ali se enquadra o presidente, os governadores, senadores, prefeitos, vereadores, e também secretários municipais, estaduais, ministros de estados. Servidores públicos, sim, também se enquadram como agentes públicos para fins eleitorais, seja ele comissionado, efetivo, contratado, né? Ou seja, há uma gama extensa de pessoas que, de alguma forma, representam o órgão público e eles estão, a partir de agora, de 15 de agosto, proibido de fazer uma série de condutas que são as chamadas condutas vedadas. Entre elas, está ali, ceder, né, funcionário para participar de campanhas políticas, não pode. O prefeito não pode pegar o motorista da secretaria, retirar ele no seu horário comercial e falar para ele em plena campanha, ó, vai lá na gráfica tal, pegar ali material e leva para o comitê. Isso é conduta vedada, isso não pode acontecer, né? De uma outra circunstância também, que é aquela situação do inciso 2, usar materiais e serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam as suas prerrogativas. E aqui eu chamo a atenção para os presidentes de câmaras que nos assistem nesse momento, inclusive eu fui consultado, professor Valber, doutor Zé Renato, em uma situação que um determinado presidente questionou ao SEMAT se ele poderia, utilizando o recurso do 12º, fazer aquisições de máscaras e álcool em gel para distribuir. Eu não tive dúvida de falar para ele que não poderia, porque excederia a prerrogativa funcional da Casa Legislativa. Ele não pode utilizar o 12º da Câmara para adquirir, ainda que vá beneficiar a população mais carente com álcool em gel, com máscara, ou talvez até com cesta básica, mas não é um gasto lícito para ele corriqueiramente. Então, por isso eu disse, não faça. É uma conduta vedada que eu entendo enquadrar nesse inciso 2 do artigo 73, né, porque foge da prerrogativa da Casa Legislativa, do Poder Legislativo, um gasto que normalmente ele teria. Uma outra questão interessante, essas práticas que a gente vai vivenciando é muito importante para o nosso conhecimento interior. Qual foi a consulta que foi realizada? Um determinado vereador falou, olha, eu consegui 300 cestas básicas com uma empresa para fazer a distribuição. Eu posso distribuir? Olha, você, como cidadão, você poderia até você mesmo distribuir, desde que você não utilize essa distribuição para fazer a propagação política, né? Para ali se vangloriar de que está fazendo esse benefício ao povo, e aí se fotografar, divulgar nas redes sociais, vereador fulano de tal consegue 300 cestas básicas. Isso não pode, porque foge um pouco daquela situação de querer ajudar e entra na promoção pessoal e talvez até no abuso do poder econômico, né? No abuso do poder econômico. Então, entendo que também não seria possível. Mas N outras circunstâncias nos chegam diariamente em consultas, né, que os vereadores sempre fazem em relação a essas circunstâncias, se pode ou não pode fazer. Até dias desses, assistindo uma transmissão de um ciclo de debates, estava conversando com o doutor Cirineu, de uma consulta que aportou lá na UCEMAT, se era possível fazer as transmissões, ainda se era possível fazer as transmissões das sessões da Câmara, né? Eu disse que sim, que poderia. Mas surgiu uma dúvida e eu fui consultar o Rodrigo exatamente no sentido de que se a rádio comunitária que faz a transmissão, ela poderia ou não continuar fazendo essa transmissão. E essa dúvida surgiu por quê? O representante da rádio oficiou a Câmara dizendo que ele não iria mais fazer. Eu até chamei a atenção do Rodrigo e falei, olha, acredito que tenha sido referente ao artigo 45, que veda uma série de condutas para as pessoas que possuem programas, e, enfim, para rádios, inclusive. Até citei para o Rodrigo uma decisão do TSE que, na época, tinha suspendido uma Câmara de fazer a transmissão na rádio,
com base nesse artigo 45. Por quê? Porque durante as transmissões, e isso acontece em todas as sessões de câmaras, os vereadores sempre usam a tribuna para falar ou bem dele ou para falar mal do prefeito, e aí o TSE, à época, entendeu que estaria prejudicando a imagem de candidato e determinou suspensão do ato. Rodrigo me disse que o precedente já estava superado dentro do TSE, né? É um precedente um pouco mais antigo, mas serve de orientação, de norte, até mesmo para que a gente observe de uma maneira mais detalhada essas situações, né? Enfim, dentro dessa publicidade institucional, né? Eu quero aqui até citar um trabalho da doutora, nossa colega eleitoralista, muito competente, por sinal, a doutora Gabriela Hollenberg, quando ela conceitua a publicidade institucional e diz o seguinte: publicidade institucional, ela divide em 4 categorias. A publicidade institucional propriamente dita, que destina-se a órgãos a divulgar ações, programas, obras, serviços, campanhas, metas, resultado dos órgãos do Poder Executivo, né, com o objetivo de valorizar, fortalecer as instituições públicas, estimular a participação da sociedade. Isso seria a propaganda, a publicidade institucional propriamente dita. Gabriela ainda segue dizendo: há uma publicidade de utilidade pública, que é aquela que destina-se a divulgar temas de interesse social e apresenta um comando de ação objetivo, claro e de fácil entendimento, com o objetivo de informar, educar, orientar, mobilizar. E aí, essa daqui se enquadraria talvez naquelas campanhas Outubro Rosa, Novembro Azul, enfim, campanhas de conscientização à população. Essas duas, a publicidade institucional e a publicidade de utilidade pública, elas estão vedadas a partir de 15 de agosto. Mas segue ainda Gabriela Hollenberg conceituando e dizendo que existe ainda publicidade mercadológica, que destina-se a alavancar vendas e promover produtos e serviços no mercado. E aqui talvez poderíamos citar como exemplo a Petrobras, quando ela faz divulgação, né? Óbvio que nós não estamos em campanha geral, né, de eleições gerais, mas só para fins de exemplificação, a Petrobras, quando ela faz a publicidade dos seus produtos que vende. A publicidade mercadológica, ela é possível nesse período. E, por último, ainda no trabalho da doutora Gabriela Hollenberg, a publicidade legal, que destina-se à divulgação de leis, decretos, balanços, atas, editais, decisões e avisos e outras informações dos órgãos das entidades. E essa, sim, também é plenamente possível, né, dentro dessa seara de publicidade. Então, nós teríamos na publicidade institucional ela propriamente dita, que é vedada a partir de 15 de agosto, e aí nós vamos fazer uma ressalva já em relação à pandemia, especificamente com essa publicidade institucional. A publicidade de utilidade pública, que também não é possível fazer. A publicidade mercadológica é legal, que sim é feita. Eu disse a questão da ressalva, porque a emenda constitucional 107, nós sabemos, ela trouxe algumas exceções. A primeira exceção, como o professor Valber antecipou, é justamente essa situação da publicidade para fins de pandemia, de divulgação do ato da pandemia. É possível fazer, sim, o poder público contratar, por mais talvez desnecessário que fosse, né, professor? Mas, enfim, é plenamente possível fazer, nesse período vedado, essa publicidade em relação à pandemia. Só que eu chamo a atenção para os gestores para que tenha cuidado, para que tenha zelo com a coisa pública, no sentido de que não se promova dizendo o seguinte, que é totalmente vedado: olha, aqui no município eu consegui acabar com a pandemia, porque nós fizemos ações, assim, minha gestão foi perfeita nesse sentido. Aí ele está se beneficiando de uma publicidade institucional numa promoção pessoal que pode ensejar uma conduta vedada. E a própria lei, a própria emenda constitucional já fala que os abusos serão punidos na forma do artigo 22, né, da Lei Complementar 6490. A emenda constitucional ainda traz a exceção da publicidade institucional nos 6 primeiros meses que antecede o pleito. Os 6 primeiros meses, que antes, nós sabemos, a média dos gastos era com relação a esses 6 primeiros meses dos 3 últimos anos. E agora a emenda alterou para os 2 primeiros quadrimestres dos 3 anos anteriores a média de gasto nesse período, que vai de janeiro até
junho de 2020. Já finalizando, porque meu tempo já está até estourado, a questão da conduta vedada, qual que é o efeito para os meus nobres vereadores, presidente de câmaras e todos os que estão nos assistindo agora? O efeito são vários, são 4, vou listar para vocês. Primeiro, da conduta vedada é a suspensão imediata, liminar. O juiz pode determinar a suspensão da conduta vedada de forma liminar. Vedar que aquela conduta seja divulgada, seja difundida. A segunda é multa. Uma multa que vai de 5 mil e pouquinho, até mais 100 e poucos mil reais, 104 mil e alguma coisa, salvo engano, para ser mais exato, né? E aí, o que é mais grave? O terceiro efeito, a cassação do registro ou do diploma, se a pessoa já tiver sido eleita, com todos os reflexos constitucionais e infraconstitucionais dessa cassação, entre eles a inelegibilidade. Então, nós temos que ter bastante cuidado com relação a essa conduta vedada, principalmente porque o quarto e último efeito, ela também é considerada improbidade administrativa na forma do parágrafo 7º desse artigo 73. Bom, com isso, Rodrigo, doutor Zé Renato, doutor Pedro Paulo, eu encerro essa primeira participação nesse nosso debate aqui, chamando a atenção para todos que conduta vedada, como o próprio nome diz, é vedada e não deve ser praticada, né? Obrigado, Júlio, pela sua exposição. Quem está nos assistindo, eu queria avisar que o Dr. Valber, ele só foi conectar lá na sessão do TSE, que começa em instantes, e logo ele está de volta. E, enquanto isso, o Dr. Zé Renato vai nos brindar com a sua exposição. Eu passo a palavra para você, Zé, permito-me assim dizer, para você nos ensinar um pouquinho aí agora. Eu quero dizer aqui que o maior aprendiz desse debate aqui certamente sou eu. Nesse momento é que deveríamos estar todos unidos, União, Estados, municípios e povo brasileiro. Mas, infelizmente, é assim. O mau exemplo vem, inclusive, da maior autoridade. É realmente muito trágica, muito triste. Essa situação, que se não poderia ter sido evitada, também não deveria ter sido potencializada pela irracionalidade política e administrativa que vivemos. Poderia, certamente, ter sido... Renato, me permita te interromper. No meio da tua fala, está disparando um alarme, aí volta, a gente escuta um pouquinho, e aí depois segue com o alarme. Tenta dar uma olhada no microfone. Bom, eu ia dizendo, pessoal, desculpem, tá, esse transtorno, mas eu ia dizendo, assim, dessa situação tão singular, tão difícil que a gente está vivendo, que é dura por si só, né, para todo mundo. E aqui no Brasil a gente ainda tem essa assincronia, essa divergência entre esferas governamentais, que certamente potencializou. E, além disso, nós temos, infelizmente, também uma sociedade, uma comunidade que também faz pouco da pandemia, né? E isso tem colaborado certamente para ampliação do número de vítimas fatais, de pessoas que têm que recorrer a UTIs, que ficam com sequelas muitas vezes. Mas, como eu vinha dizendo, pelo menos nessa matéria eleitoral aqui, a gente se sente um pouco reconfortado de poder sempre estar participando de eventos com pessoas do gabarito do Dr. Valber Agra, professor, advogado, né, que confirma aqui, nessa palestra sua tão entusiasmada, a excelência que precede a sua fama, como grande doutrinador do direito eleitoral que é. E assim também o doutor Rodrigo Cirineu, doutor Júlio, da UCB, meu amigo Pedro. Bom, eu acho também que fica pouca coisa para dizer depois dessas palestras tão especiais e tão profundas, tão entusiasmadas que foram proferidas agora. Eu acho que complementar alguma coisa e mais lançar desafios também, né? Nós temos essa situação toda no mundo jurídico agora, nosso, em decorrência da emenda constitucional 107, de 4 de julho, próximo agora. Com esta emenda, nós superamos pelo menos aquele risco
que havia uma cogitação de prorrogação de mandato, de adiamento de eleição, de fazer coincidir as eleições com as eleições gerais em 2022, o que seria certamente muito perigoso para a democracia brasileira, que não é tão consolidada assim como querem dizer, né? Uma democracia atacada diariamente, uma democracia vilipendiada diariamente, inclusive pelas altas autoridades desse país. Então, eu acho que seria também, além de perigoso, altamente questionável a prorrogação de mandatos, por atingir a cláusula pétrea da Constituição, por afrontar os princípios basilares, né, da nossa matéria eleitoral, tal como o princípio da soberania popular, do princípio do sufrágio universal. Então, de modo que essa emenda, talvez não tenha sido a saída perfeita, mas pelo menos garantiu uma maior segurança sanitária para as eleições, sem comprometer, então, esse direito político fundamental, instrumentalizado pela ida às urnas, sem inviabilizar o funcionamento regular da democracia representativa adotada pela Constituição Federal. Afinal, a democracia, pelo menos no plano ideal, é a forma de governo em que o povo exerce jurídica e socialmente a soberania popular, né? E isso está lá no artigo 1º da Constituição Federal, expresso que todo o poder emana do povo, que o exerce direta ou indiretamente, né, nos termos da própria Constituição. Mas teremos, certamente, uma eleição muito singular. Desde a possibilidade, como já foi aventada por ambos os brilhantes palestrantes, de se realizarem as convenções pela via virtual. Essa é uma novidade e tem que ficar claro, né, para todos que nos ouvem, que não há uma imposição a que as convenções sejam virtuais. Há uma possibilidade. E eu concordo plenamente com os debatedores, com palestrantes, com o Dr. Valber, que falou especialmente sobre isso, que as convenções no Brasil, realmente, elas não são uma contagem, não são aquilo a que se destinaria. Elas fazem parte dessa festa, dessa balbúrdia eleitoral, né? Então, as pessoas, os partidos se utilizam também daquelas convenções para potencializar as suas candidaturas, para estar na mídia, para divulgar, para fazer a conversa boca a boca ali. E nós temos agora a possibilidade de que essa via seja virtual. Eu sei que tem gente que diz, não, mas tudo está sendo virtual, as pessoas conseguem se conectar com o público, com a população também pela via virtual. A gente que está aqui em Mato Grosso, mas também o Dr. Valber certamente lá no Recife, a gente sabe que nós temos alguns recantos, algumas cidades mais longe, nós temos mais longínquas, nós temos rincões nesse país, que a situação não é bem essa, né? Então, nós não temos ainda muito claro como vai funcionar, especialmente nesse cenário agora que nós vamos eleger prefeitos e vereadores, né? Tem muitos candidatos a vereador que não têm esse acesso, tem correligionários, tem pessoas que são convencionais que não têm esse acesso tão fácil, que não têm facilidade de lidar com esses meios virtuais, com essas tecnologias, com essas redes. Então, me parece também, especialmente nas cidades do interior, né, que são a maioria, nas pequenas cidades, que são as maiorias dos 5.700 municípios brasileiros, que nós teremos, na grande maioria ainda, as chamadas convenções tradicionais, né, presenciais. Até porque, muitas vezes também não são tantas pessoas assim que têm que estar lá presentes, né? Mas, evidentemente, há outras formas, a possibilidade de se coletar as assinaturas, né, sem uma reunião presencial também. Então, é uma das possibilidades que nós temos e que nós precisamos. Na verdade, eu vejo, por exemplo, o professor Valber com muita convicção já dizendo que não é assim que vai funcionar, que vai ser presencial. E eu tenho também essa expectativa, mas eu só não tenho a certeza, porque eu acho que essas eleições são, na verdade, um mar de incertezas, porque nós estamos em uma situação em que não se permite mais coligação proporcional pela primeira vez, né, em longo período.
Nós temos agora uma obrigatoriedade das cotas femininas, eu creio que com muito mais vigor. Os partidos têm que tomar muito cuidado, porque a Justiça Eleitoral, agora ela já deu a sua palavra final, né? Se tiver candidatura laranja, se comprovar a fraude na cota de gênero, caça toda a chapa, inclusive mulheres, inclusive pessoas que não participaram, né? Nós temos o caso lá de Valença, lá na Paraíba, se não me engano, né, que fixou esse paradigma. Então, essas eleições são um pouco diferentes daquelas, as pessoas não sabiam ainda, não tinham muita compreensão, estão todos avisados agora, né? E eu também gostaria de enfocar um outro aspecto, que eu acho que também é um novo desafio, que eu também gostaria de ouvir os palestrantes, os debatedores, nesse ano em que nós vamos eleger prefeitos e vereadores, também desses rincões, enfim, localidades que não têm na sua realidade pessoas habilitadas, ou pelo menos não a maioria, não tem equipamentos, não tem tecnologia tão fartas assim. Como é que vai ser a campanha eleitoral esse ano? Nós estamos vendo já a pré-campanha, que parece que já é uma campanha em muitos lugares, em muitas localidades, já é uma campanha desabrida já, né? Mas nós estamos naquele período de limbo que o Dr. Valber disse, em que há essa falsa impressão de que nós estamos diante de uma situação de indiferença, né? Como é que a justiça pode tratar esse vácuo, essa situação de vácuo? Isso me parece que também é um outro grande enigma que nós vamos enfrentar, porque uma coisa é saber como é que o TSE vai enfrentar ou esperar que nós tenhamos uma segurança jurídica maior com o TSE. O problema que eu vejo, e vejo isso em várias eleições, é que na primeira etapa, lá na primeira instância, numa eleição municipal, quem vai julgar, quem vai decidir é o juiz eleitoral. E, às vezes, tem muito juiz muito voluntarista, tem Ministério Público muito voluntarista também. E cada um desses municípios, às vezes, começam a criar umas regras que a gente sabe que não vão vingar, mas é o que está valendo ali, até você conseguir reverter isso numa instância superior. Então, isso, todos que militam no direito eleitoral sabem muito bem, as eleições municipais têm decisões muito díspares sobre matérias idênticas, né? E isso vai se consolidando até chegar no Tribunal Regional Eleitoral e talvez a gente vá saber a posição final, aquilo que vai resolver mesmo já depois da perda do objeto, né, da eleição já realizada, dos mandatos em curso. E também tem um outro aspecto, e aqui eu já lanço como um questionamento aí para a gente continuar o debate com esses brilhantes colegas que me antecederam. O que me parece instigante ou talvez intrigante é saber como se portarão as pessoas que não sejam tão jovens, que não tenham sequer o costume ou mesmo a possibilidade de acesso constante à internet. Como será essa campanha? Será que ela será toda virtual? Ou ainda teremos aquela campanha nessas cidades menores, principalmente, que são a maioria do Brasil, do Mato Grosso, aquela campanha que estamos acostumados, da sola do sabato, da conversa olho no olho, né, do tapinha nas costas? Como se comportarão candidatos e eleitores diante desse cenário que é novo para todos nós, né? Será que nós teremos, me parece que essa situação parece levar a crer que teremos a possibilidade de uma eleição muito maior de candidatos mais jovens, já antenados, habituados com esse mundo tecnológico, aqueles que são presentes nas redes antissociais, né? Por um lado, porque eles são desse mundo virtual, eles estão acostumados com essas redes e muitas vezes são militantes virtuais, verdadeiros youtubers políticos, e usarão todas essas ferramentas, o que é natural e que devem fazer mesmo, que acabam sendo mais baratas que aquelas da nossa antiga política eleitoral, né? Que gasta muito combustível, que precisa de contratação de muito cabo eleitoral, que precisa gastar muito com marketing, com televisão, né? Então, essas pessoas, elas vão ter, certamente, esses jovens, muito mais facilidade e eficiência na sua
comunicação eleitoral, especialmente agora que nós estamos diante de tantas vedações de aglomeração, que devem haver mesmo essas vedações, não tenho dúvida disso. Por outro lado, os eleitores de mais idade, já na faixa de risco da pandemia, certamente se sentirão menos estimulados, e com toda a razão, a comparecer às urnas, pelo medo justificado da contaminação pelo coronavírus. Será que isso vai resultar num rejuvenescimento, em termos de idade mesmo, dos nossos prefeitos e vereadores? Será que isso será bom realmente? Não que eu não goste da juventude, muito pelo contrário, mas tem um certo receio de que para governar um município, a pessoa, na média, tem que ter já uma certa vivência, se não administrativa, pelo menos como pessoa, né? Como ser humano, como alguém que possa ter já uma certa vivência para, afinal, vai ou administrar ou legislar para pessoas, né? Para pessoas que inclusive, tem pessoas muito mais idosas, mais velhas, necessitando dessas políticas públicas, né? Então, encerrando aqui essa primeira participação, eu queria deixar esse questionamento também para os colegas, e que a gente possa, né, ainda, se der tempo, voltar a debater alguma coisa a respeito dessa pré-campanha mesmo, da campanha, se ela será toda virtual ou não. Por fim, nós temos hoje, Rodrigo, professor Valber, nós temos hoje, me parece que o TSE volta a debater a questão das cotas para negros, para candidatos negros. Isso pode, me parece, mudar bastante o cenário, né? Porque se essa votação for concluída hoje, me parece que já tínhamos 3 votos favoráveis, isso é em resposta a uma consulta da deputada Benedita da Silva, do Rio de Janeiro. Nós temos 3 votos já no TSE favoráveis, e com o voto do Alexandre de Moraes para criar uma certa, um tempo de transição, mas não transição para não aplicar para essa eleição, mas sim para que se garanta, no mínimo, o número de candidatos negros da eleição passada. Eu não sei se vai funcionar essa transitoriedade, mas é um tema assim que pode mudar para a semana que vem toda a nossa discussão, né? Nós estamos discutindo cotas femininas e talvez tenhamos uma política afirmativa também agora para negros. Falta 1 voto, nós já temos 3 no TSE. Bom, nesse cenário, então, de instabilidade, de instigação a todos os colegas, né? Me parece também que essa questão da possibilidade da ação do 30A vai ser o pega também, né? Porque as eleições acabam, o candidato eleito toma posse, presta contas dia 15 de dezembro, é diplomado dia 18 de dezembro, toma posse dia 1º de janeiro, a Justiça Eleitoral tem até meados de fevereiro para julgar suas contas, e depois os partidos, o Ministério Público tem até o dia 1º de março para ingressar com uma ação ainda cassatória, com uma ação que pode cassar o mandato daquele que foi eleito, que está no curso do seu mandato, e torná-lo inelegível. Então, me parece que nós teremos também uma situação, eu gostaria de ouvir os colegas, a respeito dessa possibilidade ou desse risco de uma instabilidade maior, embora o professor Valber já tenha dito um pouco, mas eu fico me vendo na situação daquele eleito que toma posse, que começa a administrar já sob o risco de ações, ingressarem novas ações ainda até o dia 1º de março. E como disse o professor Valber, aquele que perdeu vai ter tempo para curar suas feridas, né, para se animar, para animar sua militância, e fala, não, perdemos ali, mas ainda podemos tentar alguma coisa nos tribunais. São essas questões e nenhuma resposta que eu trago aqui para vocês, e agradeço muito a atenção que me deram. Obrigado. Obrigado, Zé, pelas suas ponderações. O Valber não estava aqui no início da tua fala, mas com certeza... Está me ouvindo? Tá, né? Com certeza captou grande parte das suas inquietudes, vamos assim dizer, das suas angústias. E agora, Pedro, O Rodrigo caiu aí a tua conexão, Rodrigo.
Rodrigo deu uma travada, Rodrigo. A tua conexão caiu, Rodrigo. Você me Voltei? passou para fazer perguntas, é isso? Isso. Voltei? Voltou. Eis o desafio da tecnologia, né, Rodrigo? Isso. Nós temos duas perguntas, né, que foram realizadas lá no YouTube. Aqui pelo celular eu não estou conseguindo verificar, Pedro. Se você puder nos auxiliar nesse. Eu posso passar as perguntas aqui para auxiliar o Rodrigo e eu vou passá-las de acordo como foram descritas no YouTube para ser fidedigno com os nossos interlocutores. Nós temos uma pergunta para o professor Valber, feita pelo Eduardo Henrique, que diz o seguinte: o que pode ser feito para minimizar os impactos de candidatos que usam de algoritmos para fazer uma campanha com os chamados bots robóticos, visando a massificação da campanha? Ele pede a opinião do senhor sobre esse tema e aí eu passo a palavra para que o senhor nos conduza aí na resposta. Tá sem som, Valber. Tá sem som. Agora Essa é uma pergunta difícil e a mesma questão que um taxista vai perguntar o que é que ele vai fazer com a questão do Uber. E a resposta é a mesma, só que a questão do taxista ela é uma pergunta sem resposta, é uma aporia. A questão aí é uma questão complicada, mas de fácil solução. Por quê? Esse tipo de questão você não vai ver ele proliferar, por exemplo, na China, na Rússia. Por quê? Porque eles têm legislações expressas onde Instagram, Facebook, WhatsApp têm regras rígidas de manifestação do seu conteúdo. Então, sem você regulamentar a plataforma, as plataformas digitais, essa questão de impedir o Facebook é, literalmente, uma expressão popular, enxugar gelo. Enxugar gelo no molhado. E você tem um problema, porque o que é que vai ser esse grande debate? Esse debate é uma questão de conscientização da população, que tem vários limites diante das bolhas que se formam por aí afora, mas na propaganda eleitoral você pode tirá-las através do quê? De um fato que é notoriamente inverídico. E aí o fake news serve para você provar isso na época da campanha. Mas dizer que o algoritmo é algo que você vai tirar, por hipótese alguma. Chegou uma plataforma, faz umas 2 semanas numa história, um cliente pediu para eu analisar. O cara chega, aí divide, por exemplo, Cuiabá, vou dividir por bairro. Aí Cirineu é candidato. Aí bairro X, onde Cirineu tem muito voto. Nas pesquisas se vê isso. Aí no bairro X eu sei quais são os 10 assuntos mais comentados, o Trend Topics. E eu sei o bairro, pegando mulher, homem, classe social e rendimento, quais são os possíveis nichos de Cirineu. E aí eu posso direcionar a mensagem de WhatsApp para aquele nicho específico de Cirineu, com uma mensagem específica, que já é de Cirineu, e aqueles nichos que Cirineu teria um outro viés, que seria o viés de rejeição. Essa mesma plataforma também, através de disparos, e a maioria desses disparos vão ser todos disparos ilícitos, a legislação eleitoral não tem como conseguir pegar isso. Também vai chegar e vai propiciar que cada vez que Cirineu vai em algum bairro, 2 dias antes ou um dia antes, exploda de WhatsApp dizendo da vinda dele, das propostas para aquele bairro, uma coisa assim extremamente segmentada. Isso hoje é possível evitar? Não. Daí que o maior antídoto para o fake news é o debate político, é o corpo a corpo, são as pessoas enlaçadas com determinados objetivos e plataformas. Essa seria a questão primordial para vencer a questão do fake news. Muito obrigado. Pedro, acho que agora a gente poderia passar para o Dr. Zé Renato e para o Júlio para eles tecerem as considerações que eles entendem cabíveis sobre essa questão dos bots, né?
Podia falar vamos alterar aqui, vamos começar com o Dr. Zé Renato agora. E em seguida, diretamente o Júlio. Perfeito. Obrigado. Pelo menos se der problema no som, ainda não é no final agora. Desculpa, tá, pessoal? Esse problema todo aí antes. A questão dos bots também, eu acho que... Aliás, o professor Valber já falou, aquela questão, é aquele problema insolúvel, né? Infelizmente, é um resultado de uma nova era, de uma nova geração, em que dificilmente a legislação ou o judiciário conseguem combater, pelo menos com a eficiência que seria necessário, né? Porque é aquilo. Hoje nós temos a chamada internet de superfície, né? Em que já há esse disparo em massa por exemplo, de Twitter, ou mesmo o WhatsApp, que não é considerado ainda, não sei como, mas não é considerado uma rede social. E nós temos uma coisa mais feia ainda, que é a chamada Deep Web, né? Que é aquela internet do esgoto mesmo, ali onde se fazem as maiores barbaridades. E essas barbaridades podem depois ser retransmitidas, né? Então, eu fico pensando assim, espero que não aconteça, mas hoje conseguem já colocar o rosto da pessoa e a fala, conseguem imitar de uma tal forma que podem me colocar dizendo uma coisa que eu jamais disse, podem me colocar fazendo uma apologia ao racismo, ao estupro, por exemplo. Isso contra um candidato viralizando numa véspera de eleição, realmente é uma coisa muito difícil de se combater com eficácia, né? Então, eu penso que, e é até um jargão, né? Já é cansativo isso, dizer que tudo está também relacionado à questão da educação digital também, da conscientização, daquilo que a professora Maria Cláudia Bucanelli falou ontem no evento da OAB, de se formar as redes do bem também, né? Para tentar desmascarar, desmistificar, tentar esclarecer situações. E também, neste caso, as ações contra as grandes corporações que promovem isso, né? Aí sim, ação talvez até na justiça comum de indenização e ação criminal. Ação criminal, eu sei que não é simpático falar em processo criminal, em criminalizar o processo eleitoral, mas eu acho que tem hora que você vai ter que fazer nisso, contra aqueles que estão sabotando a democracia. É um crime gravíssimo isso. E se não funciona, se não dá tempo da Justiça Eleitoral sair rastreando mensagem do WhatsApp ou do Twitter a tempo, talvez aqueles responsáveis, os contratantes daquilo, se responderem a um processo criminal, se correrem risco de ser processados e condenados criminalmente, quiçá serem tornados inelegíveis, talvez isso possa servir como uma dura lição, mas realmente eu ainda também não tenho, isso é só uma conjectura que eu faço, porque eu ainda não vejo uma saída assim bem delineada para essa situação, né? Especialmente com relação ao WhatsApp, né? Eu sempre brinco, olha, não se desesperem, candidato a vereador, candidato a prefeito, o cara falou mal de mim, impulsionou uma crítica ali, calma que vai vir mais, não se desespera agora, né? Calma que isso é só um sinal. Então, não dá para você voltar no seu corpo jurídico, né? Equipe jurídica de uma campanha, para correr atrás de cada mensagem do WhatsApp, porque quando você é tudo que quer o adversário normalmente, é tudo que quer, e você se ocupe dessas pequenas coisas, né? Então eu penso que infelizmente nós não temos um cenário eu não tenho esse cenário tão otimista, né? Porque eu acho que a gente passou por isso nas eleições de 2014, de 2016, e com muito maior gravidade em 2018, né? Nós tivemos o exemplo dos Estados Unidos e depois, em 2016, depois em 2018, aqui no Brasil mesmo, de ambos os lados, né? Para não falar que eu estou defendendo um ou outro, nós tivemos a mamadeira de piroca de um lado contra
aquele que quer acabar com o Bolsa Família do outro, né? Isso, assim, sem nenhum respaldo, ou no caso da mamadeira aí, me parece uma coisa meio de louco mesmo. Mas isso funcionou, graças a esses robôs, nesse caso, não é uma propaganda barata, porque foi financiado por milhões e milhões por grandes empresas. Normalmente, essas empresas que disparam isso têm sedes no exterior. Então, eu acho que é um grande desafio que a Justiça Eleitoral brasileira tem, que todos nós que estudamos de direito eleitoral temos, de ver aquilo. É aquela questão de cuidado para não controlar a informação de forma a inviabilizar a liberdade de expressão, mas também nós temos que assegurar que o eleitor tenha o direito à informação verdadeira, à informação não manipulada. E nesse ponto a internet agrava um pouco a situação, porque a gente já sabe que a informação, a campanha que a gente vê na Rede Globo, na Rede Record, a gente sabe que lá tem manipulação, mas pelo menos a gente, como disse a professora Marilda Silveira outro dia, pelo menos lá você sabe quem está enviesando, você sabe quem está manipulando. E nesse mundo aí meio obscuro da internet, especialmente da Deep Web, a gente não sabe, a gente tem que correr atrás. Então, assim, novamente, eu não tenho uma resposta, mas eu tenho mais uma preocupação, uma reflexão, porque acho que a gente tem que fazer mesmo. Não tem um prato pronto, não tem um bolo feito já. A gente tem que ir construindo com a educação e com a participação de todos nós. Não sei se eu respondi. Júlio. Veja só. Posso já falar? Eu acredito que todas as reflexões já foram muito bem postas aí pelo Dr. Valber e pelo Dr. José Renato, né? Eu, particularmente, ainda não tive o prazer, a oportunidade de trabalhar num caso como esse. Eu sei que o Sirindeu está hoje só como presidente, mas ele tem uma particular expertise nessa situação de disparo de massa, está até trabalhando num caso emblemático aqui em Mato Grosso, mas de fato, como já quem falou antes de mim bem disse, né? É um caso extremamente preocupante, né, para a população, porque não só em relação à questão de disparo para campanhas, enfim, mas principalmente por conta das fake news, né, que é o maior desafio, de fato, da Justiça Eleitoral. Por sorte, está se começando a formar uma normatização, né, e que vai combater de forma mais veemente essas fake news e até mesmo esses disparos em massa. Acredito que só quando tiver algo mais sólido em relação a isso é que nós vamos conseguir aí fiscalizar afinco, né? Mas é um caso muito difícil. É a mesma coisa de você dizer, o prefeito vai à reeleição. Será que ele vai usar a máquina pública? Todo prefeito, de uma certa forma, utiliza a máquina pública, né, para disputar a reeleição. Isso ali nós sabemos de uma forma ainda que velada, né, mas o que eu digo? Principalmente para quem é político e vai fazer campanha eleitoral, né? Para que você não se preocupe com essas situações, é que você tem que ter um corpo jurídico por trás da sua campanha eleitoral, né? Para deixar que o corpo jurídico se preocupe com essas situações e vá aí buscar a resolver as injustiças eventualmente cometidas. Bacana. E a outra pergunta, eu consegui acessar aqui pelo YouTube, Pedro Paulo, que eu gostaria de fazer inicialmente para o Valber e em seguida também ao Zé Renato e ao Júlio, é o seguinte, Valber, a pergunta que foi feita pelo Michael é a seguinte: há receio de que prefeitos dificultem as convenções presenciais por decretos da Covid. Em alguns municípios do interior, é inviável a convenção por vídeo. Nesse caso, eventual intervenção do prefeito, né, fazendo dispersar a reunião, poderia ser tida como abuso de poder? Tá mudo, Valber. Tá mudo. Eu não tenho, obrigado, senhor. Eu não tenho dúvida nenhuma que seria um abuso de poder na modalidade de excesso. Mas para se antever a isso,
o candidato poderia impetrar um habeas corpus preventivo para garantir a incolumidade das pessoas que participariam da convenção. Na maioria dos estados, essa função vem a ser do governo do estado. Não é uma prerrogativa dos municípios. A maioria dos estados, não sei a situação aí do Mato Grosso, mas se houver essa regulamentação por decreto estadual, é uma função do governo. Então, não haveria competência do governo municipal para se fazer isso. Mas, já havendo isso, você também poderia entrar com a tutela incidental antecipada para garantir esse direito, já que é uma convenção eleitoral, no juiz eleitoral. Então, veja que, conversando, você já vê aí duas saídas possíveis para se opor a esse abuso de poder, que é um abuso de poder, ao meu modo de entender, gritante. José Renato, depois o Júlio, e em seguida nós já abrimos para as considerações finais, começando pelo Valber, e na mesma sequência, Zé Renato e Júlio. Então, eu acho também que não é uma coisa que possa ocorrer e ficar impune, né? Eu não acredito que vai ter tanto essa situação, não, as pessoas se valendo de uma situação de pandemia para prejudicar a convenção, prejudicar atos de campanha. Talvez, e se isso ocorrer, eu também concordo que aí, né, há a possibilidade de alguma ação inibitória, né? Porque você ainda não pode ingressar com representações antes do pedido de registro de candidatura, com representações eleitorais propriamente, com pedido de cassação ou com representação do artigo 73, né, das condutas vedadas, mas você pode perfeitamente ajuizar alguma ação inibitória, né, de uma natureza, pedindo uma tutela de urgência, e guardar, evidentemente, esse material para uma futura ação, né, contra quem se valeu dessa conduta vedada, assim que inaugurado o processo eleitoral mais restrito, propriamente, que é com a fase de registro de candidatura. Júlio? Bom, eu já tomei nota aqui das sugestões que o professor Valber Agra já falou, porque processualmente isso é muito importante para nós aqui, principalmente que trabalhamos no interior. Então, vai ser de grande valia. Mas veja só, até talvez como um fundamento dessas futuras ações aí a serem ajuizadas, essas tutelas antecipadas, o inciso 6 do artigo 2º da Emenda Constitucional 107, ele traz ali uma disposição dizendo que a propaganda política ela não pode ser tolhida pela legislação municipal. Então, talvez até utilizando a analogia por esse dispositivo para fins de fundamentação desse eventual abuso, né, nós poderíamos argumentar isso. Salvo a legislação municipal, ela só poderia interferir ali fala propaganda eleitoral, mas aí eu trago também para a questão da convenção partidária, se houver um parecer técnico fundamentado. Essa é a exceção trazida pela Emenda Constitucional 107. Né? Mas, certamente, se não houver um parecer técnico fundamentado, justificando aí, ou esse impedimento de realização das convenções e até mesmo da propaganda, essas sugestões são muito bem-vindas. Beleza. Valber, começando por você, meu amigo, as considerações finais a respeito do que foi debatido aqui, pode ser de forma bem singela, e aí a gente segue para Zé Renato e Júlio. Eu gostaria de agradecer a você, Cirineu. Eu sei que esse convite só foi feito em nome da nossa amizade, a atenção do Pedro, do Júlio, do José Renato, que me impressionaram pela vivência do direito eleitoral, pela percussiência na análise e na argucidade das ilações produzidas. Eu tenho a dizer que essa eleição será uma eleição que será diferente, para um tempo diferente, para resultados diferentes.
E, diante de tanta diferença, eu espero que nossa cidadania, não vá coroar isso com indiferença. Diante da indiferença, a cidadania precisa, nesses tempos negros, nesses tempos de terraplanismos, de maior ativismo e de um ativismo cidadão. Ativismo cidadão, seja para os operadores jurídicos, seja para a cidadania. Meu boa noite e muito obrigado a todas e a todas pela escuta bastante capacitada. Obrigado. Zé Renato. Eu agradeço também demais o convite e fiquei muito feliz, Dr. Valber, de poder participar de um evento com você, com o senhor, jovem ainda, muito jovem. Mas, assim, só confirmar a fama que eu já tinha conhecimento, né? E fiquei muito mais feliz ainda de ver o entusiasmo que você tem de debater, de não se acomodar nas posições fáceis, né? De realmente enfrentar temas com essa curiosidade acadêmica que lhe marca também, né? Fiquei muito feliz. Doutor Júlio, também eu parabenizo pelas suas falas, pelas suas intervenções excelentes, o que dá a certeza para nós que a união das câmaras de vereadores está muito bem assessorada juridicamente, sem dúvida nenhuma. Eu quero agradecer ao meu amigo já de longa data, Pedro Paulo, professor, colega. Aliás, eu preciso, Pedro Paulo, fazer uma pequena correção, que lá atrás você me apresentou como doutor em linguística pela Unemate, e quem me dera, eu estou começando agora o doutorado em linguística, tá? Daí preciso fazer essa correção. Estou começando agora. Eu agradeço muito também ao meu amigo particular, Rodrigo Cirineu, um exemplo de advogado eleitoralista que eu tenho também, assim como um grande amigo aqui em Mato Grosso, um grande profissional, uma excelente pessoa. Agradeço muito ao Gilberto também, que a gente já tem feito algumas parcerias, o IAMAT e a Universidade do Estado de Mato Grosso, já fizemos um ciclo de debates, e eu acho que a democracia brasileira, Dr. Valber, precisa de debates como esse, né? Nós não podemos entender que a democracia brasileira está consolidada, que ela está pronta, porque a gente, meio pasmo, ainda assiste ataques diretos à democracia, às instituições, aos tribunais, à justiça eleitoral, ao Supremo. Então, isso e ficam impunes. Então, é um sinal de que algum risco a gente está correndo e precisamos estar sempre alertas. E debates como esses, e advogados que se interessam pelo direito constitucional, pelo direito eleitoral, têm que dar essa contribuição, sim, à democracia brasileira. Eu desejo uma ótima noite a todos e finalizando, agradeço novamente pelo convite e saio daqui muito feliz mesmo de ter participado de um evento, de um debate com pessoas assim de tão alto gabarito e pessoas amigas também. Muito boa noite, muito obrigado. Ao IAMAT, a todos. Obrigado, Zé. E agora o Júlio. A palavra minha final é gratidão. Eu tenho gratidão a Rodrigo, ao Pedro Paulo, por ter feito o convite, né, de participar dessa live e presenciar as explanações brilhantes aqui do professor Valber Agra, que a gente acompanha o trabalho aí, tem um renome nacional muito bem conceituado no meio jurídico. Professor Zé Renato, né, acompanho as lives dos ciclos de debates, esse que teve com a professora Marilda, inclusive com o Cirineu também lá, eu estava assistindo aqui de casa, e explanações sempre brilhantes que aguça o nosso conhecimento, a buscar conhecimento, né, sobre o direito eleitoral. Ao Gilberto, quero agradecer e pedir a ele que mande os cumprimentos aí ao presidente do IAMAT, ao Fábio Capilé, né? Enfim, agradecer por esse dia. Para mim, foi um dia de muito mais aprendizado do que ensinamento. Quero dizer que antes do direito eleitoral, Rodrigo, entrar na minha veia, a política, há muitos anos atrás, já havia. Meu avô paterno, ele foi vereador por 2 mandatos em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Ainda Mato Grosso, porque antes não tinha a divisão do estado, ele foi vereador lá.
e por conta dessa veia política, né? Meu pai, desde cedo, também trabalhando com política aqui em Mato Grosso, eu ainda em 1990 já comecei a militar na campanha política, inclusive com militância partidária, fazendo parte de juventude de partido político, aqui eu não vou citar o partido, obviamente, mas desde lá, meu irmão hoje, ele é vereador, presidente de Câmara, né, candidato, vai disputar, e pré-candidato, na verdade, vai disputar no município em que ele é vereador, pretende disputar ali o Poder Executivo, enfim, a veia política é grande, e isso traz preocupação com relação à pandemia, porque eu tenho uma avó com 93 anos, que o Pedro Paulo conhece, a dona Ita, que ela, toda eleição, ela fala, me leva para votar. Ela vai lá com cadeira de roda, a gente vai empurrando ela até a urna e ela vota até hoje. Então, eu tenho a preocupação, obviamente, porque eu não tenho dúvidas que ela vai querer votar nessa eleição de 15 de novembro. Né? E assim também como nossa família, que eu quero mandar um beijo para minha esposa, para os meus filhos que estão assistindo aqui de casa, né? Não perderia essa oportunidade, e dizer, mais uma vez, da minha satisfação de ter participado com todos nessa live aqui. Mas, novamente, muito obrigado, e estou à disposição de todos. Obrigado, Júlio. Pedro, acho que é a minha vez de agradecer também, antes de passar a palavra para você como secretário-geral do Instituto dos Advogados de Mato Grosso, e dizer da minha felicidade, né, não só ao Zé Renato, mas também ao Júlio, e principalmente ao Valber, porque é o primeiro evento, Valber, que faço como recém-possado presidente da Comissão de Direito Eleitoral do IAMAT, para você ver a nossa amizade e o meu reconhecimento. Assim, sou um fã, você sabe disso. Eu acho que ninguém melhor do que você para poder inaugurar, né, esse meu curto espaço de tempo na presidência da Comissão de Direito Eleitoral da IAMAT. E agradeço também a participação, né, de terem aceito o convite, tanto o Zé Renato, que é para mim uma referência no campo acadêmico e profissional, bem como o Júlio, né, que dá conta aí de inúmeros vereadores aí, com toda a competência que lhe é inerente. Pedro e Gilberto, obrigado pelo suporte, né? A gente começa, acredito eu, com o pé direito aqui na Comissão de Direito Eleitoral do IAMAT, e esse evento de hoje, que me parece que foi um sucesso, ele nos motiva e nos dá gás para continuar nesse trabalho, né? Ninguém faz nada sozinho, então eu conto com vocês aí e agradeço a participação de todos nesse evento de hoje. Muito obrigado, e passo a palavra a você, Pedro, para as considerações finais antes de encerrarmos. Enfim, o último a falar, né? E para mim não resta nenhuma outra palavra a não ser agradecê-los. Muito obrigado. Nós pedimos ao Rodrigo que nos proporcionasse um evento, e o Rodrigo nos proporcionou um grande evento. Um evento pautado com profissionais gabaritados, profissionais que trouxeram muitos conhecimentos, debate de alto nível, e facilmente percebemos que nós estamos diante de amigos e profissionais respeitados na área do direito eleitoral no estado do Mato Grosso. Então, o Instituto dos Advogados Mato-Grossenses agradece o Dr. Júlio pela participação, Dr. José Renato, Dr. Valber, Dr. Rodrigo Cirineu. Dr. Valber pediu que nós não os chamássemos pelo início doutor, mas aqui eu tomo a liberdade de insistir, porque aqui nós tivemos uma verdadeira aula, um doutorado sobre direito eleitoral ministrado pelos senhores. Então, o IAMAT se sente honrado por ter oportunizado à sociedade esse debate. Por fim, eu gostaria aqui de fazer uma pequena homenagem a Ulisses Guimarães, porque nós passamos por um momento onde a democracia ela vai ser posta à prova. E ele dizia que a liberdade de expressão é o apanágio da condição humana e socorre as demais liberdades ameaçadas, feridas ou até mesmo banidas. A liberdade de expressão é a rainha das liberdades. Então, o momento eleitoral ele oportuniza ao povo a exercer de forma plena o seu direito de expressão.
seja no seu voto, seja no manifesto com o seu candidato, enfim. Então, eu finalizo o nosso debate aqui fazendo essa pequena homenagem ao nosso Senhor Diretas e, mais uma vez, agradeço aos senhores por estarem aqui conosco. E o nosso presidente Fábio Capilelli me deixa um roteiro de agradecimentos aqui e eu vou ler para eu não perder o meu cargo de secretário aqui do Instituto. Então, além dos mediadores, eu agradeço aos participantes que nos oportunizaram com a audiência no YouTube, aos membros do IAMAT, quando nós colocamos a palestra de vocês dentro do grupo do IAMAT, muitos se manifestaram com cumprimentos, com alegria, com satisfação, e aos nossos patrocinadores, e hoje vou referenciar a Certificador Online, que é o nosso patrocinador master da live de hoje. Enfim, muito obrigado e dou por encerrado a live do IAMAT Ju por hoje. Até mais, fiquem com Deus. Até a próxima, meus amigos. Obrigado. Um abraço ao Capilé.